Olá, meu nome é Ricardo de Sá, sou psicólogo e estou aqui junto com esse grupo de profissionais na intenção de ajudar você a pensar a sua carreira em tempos de muitas mudanças. Estamos vivendo impactados por muitas novas tecnologias, a inteligência artificial, a nanotecnologia e assim uma série de outras questões que estão impactando a nossa forma de trabalhar, o nosso modo de encarar o mundo. Vivemos numa sociedade que é muito mais emocional do que contratual. Existem sociedades como a nossa que são mais emocionais, movidas à emoção, movidas a esse movimento que né, tem um francês que escreveu, Clotaire Rapet, que escreveu um livro chamado O Verbo das Línguas. E o verbo do brasileiro é dar um jeitinho. Né? Então, a gente vive nessa sociedade em que a gente tenta encontrar uma forma, uma saída. Estamos vivendo em tempos difíceis, mas temos que colocar a nossa criatividade a serviço das nossas energias, a serviço das nossas forças, a serviço do que a gente tem de melhor. Muito bem, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação para que a gente possa, então, ser melhor guiado aqui pelo nosso roteiro. Muito bem, vamos falar hoje sobre autoliderança positiva. Meu nome é Ricardo de Sá, sou psicólogo, tenho mestrado em gestão, sou professor no Brasil e em outros países como Uruguai, Equador, Chile, e tenho o maior prazer de estar aqui com vocês. E vamos fazer essa pequena conversa, mas não sem antes me apresentar, dizer que eu faço parte do Instituto Metamorfe, que é um instituto aqui do Rio de Janeiro, um instituto importante, e a gente está trabalhando lá uma série de produtos para ajudar grandes e pequenas empresas, e em breve teremos grandes novidades. Daqui um pouco mais eu falo para vocês algumas delas. Também faço parte do Instituto Latino-Americano de Psicologia Positiva Aplicada, que é um instituto também com muitos outros produtos diferentes. Lá nós temos workshops, temos lives e temos também algumas outras novidades nesse momento, a gente está ainda em elaboração. E fazemos parte, eu sou um dos coordenadores da Rede Latino-Americana de Psicologia Positiva Aplicada, que é um grupo de profissionais de diversos países da América Latina que tem estudado essa ciência da psicologia positiva. Muito bem. E quando a gente fala em autoliderança positiva, né, a primeira coisa é a gente entender o que é autoliderança. E autoliderança vem com uma pergunta: qual é o nível de energia que você está investindo para alcançar as suas metas? Então, nós temos hoje algo muito importante que é o quanto você está investindo em você, o quanto você está investindo nas possibilidades que você tem de sua vida dar certo. Aí a gente vai falar de autoliderança baseado na ciência da psicologia positiva, que é a ciência do bem-estar, que tem lá os 5 elementos: as emoções positivas, engajamento, relacionamento, significado e realizações. É uma ciência que teve a sua estruturação a partir de 98 pelo cientista Martin Seligman, que é um psicólogo americano muito importante, um dos mais citados em todas as literaturas no mundo inteiro. E essa é a ciência que investe no que você tem de melhor. Então, a gente vai tratar da questão da autoliderança a partir do que você tem de melhor. Isso é fundamental, isso é estrutural. Mas vamos somar, então, as ideias de um outro cientista, que é o Kim Cameron, que escreveu sobre liderança positiva. E quando ele escreveu sobre liderança positiva, ele tinha um foco muito grande, que era trabalhar a questão das empresas. Então, o que é que você, numa empresa, precisa para que você seja um líder positivo, um líder com todos esses inputs positivos. E aí nós não estamos falando de autoajuda, nós estamos falando de ciência, tem pesquisa, tem muitos índices que são estudados em função disso. E, na verdade, a gente está mudando, o mundo está mudando, nós estamos saindo do paradigma de comando e controle, embora a gente ainda esteja
com alguns problemas, né? Claro, a gente está vivendo agora a era do home office, a era do trabalho em casa, mas alguns gestores ainda não se acostumaram, ainda não perderam aqueles cacuetes, né, antigos de simplesmente estar o tempo todo no controle, controlando as pessoas. Bom, o Kim Cameron diz que a gente, para ser um líder positivo, a gente tem que trabalhar os relacionamentos positivos, a comunicação positiva e o significado positivo e o clima positivo. Então, são questões que você tem que trabalhar junto da sua equipe, questões que você tem que trabalhar dentro da organização para que você seja uma liderança positiva e que para essa organização esteja caminhando na direção de produtividade, mas não produtividade a qualquer preço, produtividade com bem-estar das pessoas. Produtividade a partir do momento em que as pessoas investem, por exemplo, nas suas forças de caráter, investem no que ele tem de melhor, porque a gente foi habituado a vida inteira a ser classificado pelo que a gente tem de pior, né? Então, quando você chegava em casa com a sua cadeira de notas, normalmente o pai ou a mãe iam direto aonde? Na nota vermelha. Dizia, nossa, olha aqui de novo essa nota vermelha. Ninguém, por exemplo, parava para te dizer, nossa, você foi muito bem nessa disciplina aqui, você foi muito bem nessa outra, foi muito bem. Tem um probleminha aqui numa disciplina que está ruim. Não, as pessoas iam direto naquilo que você tem de pior. Quando você cresceu e foi fazer uma universidade, né, fez lá uma série de escolhas, aí termina, faz uma universidade e vai trabalhar numa empresa. Essa empresa imediatamente vai olhar para você e vai fazer um assessment e vai dizer assim, olha, você é muito bom nisso, mas é fraco nisso aqui. Aonde que eu vou te dar treinamento? Aonde você é fraco. Então, essa é a mesma leitura que a escola fazia, a mesma leitura que a família fazia, te dando reforço onde você é fraco. A psicologia positiva, a liderança positiva vai trabalhar de uma outra forma. Vai trabalhar dando reforço onde você é bom, onde você gosta. E claro que no dia a dia nosso de trabalho tem uma parte que a gente faz que a gente gosta e uma parte que a gente faz que a gente não gosta, mas nós vamos dar todo o enfoque àquilo que você faz e que você gosta. Isso é fundamental. Bom, e aí, quando a gente fala em autoliderança positiva, vamos traduzir essa mesma questão da empresa para a nossa vida pessoal. De que nós estamos falando? Estamos falando de relacionamentos positivos. Se você quer conduzir a sua vida de uma forma positiva, se você quer ser o líder positivo das suas próprias metas, se você quer ser o detentor da sua própria esperança, esperança do verbo esperançar, aquela esperança que te coloca a servir de alguma coisa. Então, se você quer ser isso, a primeira coisa que você tem que olhar é para os relacionamentos positivos, não é? O que são os relacionamentos positivos? Com quem eu estou me relacionando? Quem são as pessoas em que eu acredito? Quem são as pessoas que estão à minha volta? E essas pessoas, porque essas pessoas elas vão gerar um nível de positividade. Às vezes a gente está num ambiente negativo, onde as pessoas estão te jogando para baixo, onde você está constantemente se olhando da pior forma. Você não consegue se olhar de uma maneira clara ou de uma maneira, né, que você possa se ver e ver o seu potencial. Então, isso é muito importante. Essas pessoas que estão junto com a gente, que feedbacks que elas te dão? Que feedbacks que elas estão te oferecendo? São produtivos ou são feedbacks negativos? Feedbacks produtivos são aqueles feedbacks que olham para você e dizem, olha, você tem isso aqui para melhorar, você tem... E é claro, agora, você tem muita coisa boa, você tem muitos valores, esses são feedbacks produtivos, aqueles que mostram os seus valores e também mostram os pontos que você tem a melhorar, mostram os seus pontos críticos. Mas tem alguns feedbacks que são tóxicos, tem pessoas que são tóxicas, que elas vão no ponto negativo e ali elas te corroem, e aí elas aumentam aquele ponto negativo, né? Tem aquela experiência que a gente mostra uma folha em branco, um pontinho preto. E aí as pessoas olham e mostram. E a gente mostra para as pessoas e elas dizem, o que vocês estão vendo? Elas dizem um ponto preto no meio da folha. Dizem, ninguém olha toda a extensão branca da folha, olha direto um pontinho preto feito com uma caneta. Então, esses são, às vezes, que têm esse enfoque pesado. E, principalmente, uma outra coisa, para olhar os seus relacionamentos positivos, você tem que olhar quem são os seus mentores, quem são os seus coaches, quem é que você está seguindo, quem é que são as pessoas que vão dar, digamos assim, um certo norte ao que você pensa.
Um outro ponto importante para a autoliderança positiva é a comunicação positiva. Quais são suas autorreferências? Quando a gente diz para você como você é, defina você. O que você diz? Você começa pelo positivo, você começa pelo negativo? Você começa pelas grandes coisas, pelas grandes conquistas, ou você começa pelas pequenas conquistas? Você começa dizendo, não, é isso eu consegui, mas não é mais que a minha obrigação, enfim. Você, então, quais são as suas autorreferências? Como é que está o seu nível de autoestima? Como é que está o seu nível de autoestima? Isso é fundamental. Trabalhe a sua autoestima. Faça, busque melhorar essa autoestima, porque isso é fundamental. E aí tem uma outra coisa na comunicação que é fundamental: objetividade e síntese. Como é que está o seu poder de síntese? Como é que está? Como é que você, quando se olha e se resume, como é que você se vê? Você tem que ser objetivo, tem que desenvolver esse poder de síntese, melhorar as suas autorreferências e aumentar a sua autoestima. Um outro ponto importantíssimo é a autoliderança positiva. Para a autoliderança positiva é o significado positivo. Qual é o seu propósito? O que você está aqui fazendo? Qual é a sua missão pessoal de vida? O que é que te move? O que é que te traz brilho nos olhos? E aí tem uma pergunta fundamental: como é que você está compartilhando as suas ideias? Porque nós estamos entrando na economia do compartilhamento, nós estamos entrando na economia circular, nós estamos deixando de ser consumidores para ser prosumidores, nós produzimos e consumimos ao mesmo tempo. Como é que você está lidando com isso? Como é que você está compartilhando as suas ideias? Ou você está ficando com elas, você está... Como é que você lida com essas ideias? O nível de ideias, porque tem algumas pessoas que lidam o tempo inteiro com as ideias, dizendo, não, eu tive essa ideia aqui, eu vou ficar com ela para mim, porque se eu contar, o outro vai pegar e vai... Não, não é isso. Nós estamos entrando no momento em que você tem que compartilhar ideias, você tem que dividir o que você sabe. Quando você divide o que você sabe, você tem uma possibilidade enorme de crescimento. Quando você começa a reter o que você sabe, você tem uma possibilidade enorme de ficar pequeno, de ficar menor. Um outro ponto importante é o clima, é o ambiente positivo. É como é que você vê esse ambiente que... A primeira coisa é o autocuidado. Como é que você está se cuidando? Nesses tempos em que nós estamos vivendo, algumas pessoas vão se largando, vão se deixando, vão se abandonando. Não, a primeira coisa é o autocuidado, olhar para o seu aspecto físico, olhar para ver como é que você está lidando com essas questões físicas. Como é que você está lidando com você, com a sua saúde física? Nós temos o princípio da oscilação. O que é o princípio da oscilação? Nós precisamos de estímulos de todas as naturezas. Já viram um atleta, por exemplo, ele passa o dia inteiro fazendo esforço, o dia inteiro treinando. Quando ele termina o treino, o que ele vai fazer? Ele vai de novo para a academia? Claro que não. Ele vai ouvir uma música, ele vai ouvir um livro. Ele precisa dar ao corpo um outro tipo de estímulo. Nós, que passamos o dia inteiro num trabalho mais sedentário, precisamos dar ao nosso corpo um outro tipo de estímulo. Precisamos de algum tipo de exercício físico, porque os exercícios físicos vão produzir aquelas substâncias que causam sensação de bem-estar, e isso é fundamental, isso é estrutural. E aí é uma forma da gente estar investindo no nosso bem-estar, mas investir no nosso bem-estar é muito mais amplo. Investir no nosso bem-estar é investir no nosso bem-estar psicológico, no nosso bem-estar físico. Isso é fundamental no clima positivo, para que esse ambiente positivo seja um ambiente produtivo. E como é que está com relação ao nível de realizações? O que você tem feito com as suas realizações? Como é que você tem trabalhado? Quando você consegue alguma coisa, você tem celebrado isso. Isso é fundamental, celebrar as suas realizações, celebrar as suas vitórias, dizer que bom que eu ganhei, que bom que nós estamos juntos, que bom que eu sou, sabe, a pessoa que conseguiu isso. Isso é fundamental, fundamental. Portanto, se você quer trabalhar a sua autoliderança positiva, não é uma missão fácil. É uma missão muito, digamos assim, complexa, mas é uma missão que tem um retorno enorme, enorme.
Você, então, precisa de trabalhar estes conceitos, trabalhar os seus relacionamentos, as pessoas com quem você está convivendo, a forma como você está comunicando, qual é o seu propósito e, principalmente, este entorno, como é que você está vivendo, como é que está o seu clima à sua volta. São questões fundamentais. Fundamentais. São essas questões que vão fazer com que você possa se tornar melhor no trabalho, com que você possa realizar melhor aqueles sonhos que você planeja e não consegue. E quando você trabalha esses conteúdos da autoliderança, você vai melhorar a resiliência, você vai melhorar a sua proatividade, você vai melhorar uma série de requisitos que são fundamentais para você dizer para você mesmo: que bom que eu estou ganhando, que bom que minha vida faz sentido. Isso é fundamental. Portanto, meus amigos, é preciso a gente perguntar todos os dias o que você está semeando. Porque semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. Isso é um ditado chinês muito interessante. Então, não tenham dúvidas de que o que a gente está semeando, a gente vai colher. Se você está semeando para a sua vida todas esses inputs positivos, todas essas coisas boas, se você está semeando para a sua vida a vontade de ganhar, se você está semeando para a sua vida a vontade de se realizar, a vontade de crescer, você vai crescer. Mas se você estiver semeando o desânimo, semeando os impactos negativos que você recebe, você vai cada vez mais encolher. Então, a gente trabalhar a autoliderança positiva é fundamental para a nossa saúde, para o nosso bem-estar como um todo. E para isso, se a gente vai fazer isso baseado na ciência da psicologia positiva, existe um teste que você pode fazer para saber quais são suas forças de caráter, que está no site chamado viame.org. Viame.org. Você vai lá, faça o teste sobre as suas forças de caráter e comece a investir no que você tem, as melhores forças. Isso é fundamental. E aí, não tenham dúvidas. Se você investe no que você tem de melhor, se você semeia o que você tem de melhor, certamente você vai colher, e vai colher muita coisa boa. E é para isso que a gente está lá trabalhando no Instituto Metamorfe, para que vocês possam semear coisas boas, para que sua empresa possa semear coisas boas. Lá no Instituto Metamorfe, estamos preparando agora o LabGest, que é um laboratório de gestão, onde nós vamos ajudar você a pensar a gestão do seu negócio, seja a sua empresa do tamanho que for. Estamos preparando um outro produto chamado BEM, que é o Business Executive Management, que pode ser exatamente aquilo que você precisa para implementar todas essas questões que nós estamos trabalhando, para implementar a autoliderança positiva. Porque não adianta, se você quer fazer o bem, você tem que começar por você, né? Bom, e lá na Ilapa, nós estamos também preparando novos workshops, novas lives, novos cursos, novos produtos. Me sigam nas redes sociais. Lá o meu Instagram é @RickPaz, RICPAZ, @RickPaz. Me sigam nas redes sociais. Vocês vão estar sempre tendo novidades, especialmente a respeito de psicologia positiva, de autoliderança positiva. Quero ficar muito agradecido pela atenção e dizer para vocês que esse trabalho é como a gente plantar jacarandás. É como a gente semear jacarandás. Para semear um jacarandá, gente, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Você tem que preparar a semente, fazer uma série de preparações. E aí você planta aquela sementinha. E você sabe que um dia aquela semente ela vai ser uma árvore frondosa. Ela vai dar flores muito bonitas. Você acredita naquela semente que você está plantando. Agora, talvez você nem viva para ver aquela árvore frondosa, mas você vai acreditar, você acredita profundamente que aquela árvore vai crescer, que aquela árvore vai vingar. Então é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que plantar coisas boas todos os dias na nossa vida, para que a gente veja no futuro uma árvore frondosa. E ainda assim, se a gente vai passando por onde a gente passar, se a gente deixa um rastro de positividade, se a gente deixa um rastro de coisas boas, certamente o nosso entorno vai crescer. Certamente nós vamos contribuir para que o mundo seja um pouco melhor.
E essa é a nossa missão de estar aqui. Eu quero ficar muito agradecido a todos vocês. Espero encontrá-los em outros eventos promovidos pela ILAPA, promovidos pelo Instituto Metamorfe e pela Rede Latino-Americana de Psicologia Positiva. Muito agradecido. Eu espero que a gente se encontre por aí. Também quero agradecer ao grupo que organizou Carreiras 4.0. Estamos a cada dia crescendo mais e buscando fazer com que esse trabalho possa ser um trabalho ainda mais rico, um trabalho melhor e possa ajudar as pessoas. Um grande abraço a todos.